Então, fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo, gente, tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante, de graça a sua inscrição. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixe o seu like, é muito importante o seu like também. E habilite o sino das notificações para todos os vídeos. Gente, claro que nós vamos falar sobre o jogo de ontem. Um empate que não desceu bem, né? Não desceu bem. Porque, mais uma vez, o Vasco fez 1-0 e recuou. Mais uma vez, o Vasco mostra uma atitude, vai para cima, encontra espaço, faz o gol e, de repente, recua o time inteiro. O técnico Ramon Dias chamando a equipe para frente e a equipe presa ali atrás, deixando o Cruzeiro atacar. Pior do que isso, o Vasco não aproveitava os contra-ataques, né? O Puma Rodrigues fez o primeiro gol do jogo, né, do Vasco, aos 15 minutos do primeiro tempo. Daí o Vasco espera e passa a esperar a equipe do Cruzeiro. Continua o Cruzeiro fraco. Um Cruzeiro fraco. O Vasco mais time quando chega na frente. O Vasco, né, mais volume de jogo chegando na frente. Mas de repente para de jogar. Aceita o Cruzeiro. Eu realmente não entendo. Daí veio o primeiro gol do Cruzeiro aos 41 minutos do primeiro tempo, né? E assim, não teve culpa de ninguém. O jogador Arthur Gomes chutou de fora da área, desviou na zaga do Vasco, enfim. Foi um gol até bonito, o gol. Do Puma Rodrigues foi um golaço, né? Uma chicotada realmente dentro da área. Depois, eu não sei da onde o árbitro do jogo, né, o Voaden, só poderia estar louco, voado mesmo, não é possível. O Bruno Rodrigues fez o segundo gol do Cruzeiro aos 54 minutos do segundo tempo. O que aconteceu no primeiro tempo para ele dar 9 minutos de acréscimo? Então tem algumas coisas assim que eu não entendo no mundo do futebol. São inerentes ao mundo do futebol. Essa é que é a grande verdade. Então assim, cara, 9 minutos no primeiro tempo, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O Vasco errou? Errou. Demais. Reclamei ontem, não tem que recuar tanto, não pode recuar tanto. Vamos continuar atacando. O Cruzeiro é fraco. Tava oferecendo o jogo e tal. Beleza, aí vem o segundo tempo. O Vasco consegue o gol, o Vasco começa melhor de novo, faz as alterações, entra Payet, enfim. Vários jogadores ali. Vou falar para vocês aqui certinho. O Payet entrou no lugar do Rossi, o Marlon Gomes no lugar do Praxedes, o Jair no lugar do Paulinho, o Léo no lugar do Maicon e o Sebastião no lugar do Zé Gabriel. Essas foram as alterações do técnico Ramon Dias. Beleza. O Vasco consegue o empate aos 32 minutos do segundo tempo, né, e começa a criar várias oportunidades. Isso aqui não era para o Vasco estar passando por isso. Era para o Vasco estar vencendo o jogo. Né? Mas aí, contando mais ou menos o que eu enxerguei, a história do jogo, beleza. O pênalti do Rossi foi, tá? Não vamos falar aqui que não foi pênalti, porque foi, não teve nada de sem querer, deu mole, foi imprudente na jogada, né? O Rossi ontem estava muito pilhado, foi expulso no banco. Rossi, acalma o coração. O momento é importante demais para o Vasco. Agora, vamos enfrentar a equipe do Atlético Paranaense lá fora, lá na arena, e você não joga. Você tá fora. Essa é que é a grande realidade. E assim, gente, o Vasco conseguiu gol de empate com o Gabriel Peck aos 32. Dali o Vasco começou a pressionar a equipe do Cruzeiro, né, em busca do terceiro gol. Aí o Sebastião Ferreira perde aquele gol. Assim, eu achei inacreditável porque o cara é jogador de futebol, o cara treina todo dia, o cara tem do bom e do melhor. Ele saiu chorando de campo, tudo bem. Vamos entender o lado humano do Sebastião. Mas jogador de futebol, atacante, não pode perder aquele tipo de gol. Ele saiu chorando de campo porque ele sabe disso. Né? Porque ele sabe que a fase não é boa. Agora, não fosse o Peck, e claro, outros jogadores criando ali, movimentando, eu não sei o que seria. Acho que o Vasco não conseguiria nem aquele empate, gente. Sendo muito sincero. Nem aquele empate, porque foi um jogo tão assim, foi um dos jogos mais fáceis do Vasco, para o Vasco vencer,
no Campeonato Brasileiro. Essa é só a minha opinião. Sabe, o Vasco conseguiu deixar o Cruzeiro, empatar com o Cruzeiro, né? Agora, é incrível também, isso aqui eu tenho certeza que você vai concordar comigo, a verdade dos fatos é que o árbitro, no momento do gol do Cruzeiro ali, no momento da revisão ali, o calcanhar deu condição, não sei o que e tal, a favor do Vasco, nossa, demora uma eternidade para encontrar um impedimento. Agora, gente, o gol do Cruzeiro ontem, eu não sei não. Eu acho que estava impedido. Traçaram aquelas linhas e de um jeito, a moda Bangu dá o gol pro Cruzeiro, né? 50 e tal, quase 60 minutos do primeiro tempo, dá o gol pro Cruzeiro. Não é sacanagem não. É uma situação muito delicada. Mas, né, vamos falar sobre a tabela, porque assim, o Vasco hoje é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, né? O Cruzeiro atrás do Vasco também com 16º com 41 pontos também. Agora todo mundo tem 34 jogos. Ninguém mais tem jogo atrasado, não tem jogo atrasado para mais ninguém, tá tudo certo, tá tudo em paz, tá? Porém, olha só, o Vasco ontem, a vitória ontem do Vasco, né? O Vasco estava chegando a 43 pontos e estava tomando lugar do Internacional, porque o Vasco tem vitória a mais do que o Internacional. O Vasco estava subindo para a 13ª colocação, ou seja, o Vasco ia terminar a rodada de ontem na 13ª, a 34ª rodada, né? Na 13ª colocação. Então os jogadores precisam ver isso. Eu tenho certeza, gente, que o Vasco não cai. O futebol que o Vasco vem jogando, o volume de jogo que o Vasco tem, a vontade principalmente dos jogadores e do técnico Ramon Dias é muito grande. Agora não pode errar tanto, pô. Não pode ser tão, vamos aceitar, tá tudo certo. Pela madrugada. Então assim, vamos ver a próxima rodada do Vasco, porque temos que virar uma chavinha, isso é fato, né? Vamos ver a próxima rodada do Vasco e, além da próxima rodada, a próxima rodada dos nossos adversários. Amanhã, adversário direto aqui, tá? Ó, o Corinthians enfrenta a equipe do Bahia, né? Lá na Arena, na Neoquímica Arena. Sábado, o Vasco enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. Aí já é um jogo difícil, 7h30 da noite. Um jogo que requer muita atenção. É um jogo difícil, gramado sintético, Arena da Baixada. Não vai ser fácil esse jogo aqui. Fluminense, Coritiba, Atlético Paranaense e Grêmio, Botafogo e Santos, América Mineiro e Flamengo, São Paulo e Cuiabá, Internacional e Red Bull Bragantino, Fortaleza e... O jogo do Internacional até interessa pra gente, mas sabemos da força do Internacional, né? Essa que é a grande realidade. Vamos lá, Fortaleza e Palmeiras, Goiás e Cruzeiro. Aqui um confronto que, assim, lá na Serrinha, lá em Goiânia. Então, assim, é onde o Cruzeiro, na minha opinião, vamos pensar aqui, se o Vasco consegue arrancar um empate, tá? Contra a equipe mais um empate, vamos lá. O Vasco, nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 3 e empatou 2. É claro que tá excelente. Poderia ter sido melhor ontem. O Vasco tem 5 jogos, graças a Deus, de invencibilidade. Mas poderia ter sido melhor. Mas se o Cruzeiro perde esse jogo aqui, o Vasco empata ou ganha da equipe do Atlético Paranaense, que vai ser muito difícil, né? Vai ser um jogo muito complicado. Gente, a grande realidade é que o Vasco sai de vez dessa situação envolvendo zona de rebaixamento. Eu continuo pensando aqui que 44 pontos livra por conta desses confrontos diretos, né? Caso o Corinthians vença o Bahia, né, aí afunda mais ali a questão da zona de rebaixamento e os clubes de cima realmente ganham um respiro a mais no Campeonato Brasileiro. Então, foco total, daqui a pouco tem live, vamos trazer mais algumas informações. Claro que você, assim como eu, muito chateado porque foi um empate bizonho do Vasco, mas enfim, vamos seguir, né? Vamos seguir e vamos seguir em frente, tá certo? Beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.